Amores, 2025 finalmente tá chegando ao fim e após esse ano desafiador, eu senti de compartilhar aqui com vocês, falar um pouco sobre como que foi o meu ano, quais que foram as minhas percepções, os meus aprendizados, tudo sobre o que assim eu experienciei neste ano. Quando tava chegando, quando o Sol entrou em Sagitário, eu senti um respiro, um alívio. Até novembro, enquanto o Sol ainda estava em Escorpião, tava bem denso, bem pesado. E o que eu tenho para falar para vocês é: fiz o que eu pude e não pude muito. Mas eu concluo esse ano, ainda faltam alguns dias, aliviada e não com peso ou sentimento de culpa que eu deveria ter feito mais ou algo do tipo, não, de jeito nenhum. Mais uma vez uma palavra, uma frase que eu tenho falado tanto pra mim e falei em alguns vídeos, que é pra gente ser gentil com a gente mesmo, gentil com o processo. Essa frase, o que eu repeti pra mim esse ano, não tá escrito. A todo momento, Emília, seja gentil com você mesmo, e repetindo, e isso acho que foi gravando. Então, assim, entendendo que não foi só comigo, que tudo que tá acontecendo, tudo que tá reverberando, tudo faz parte, nossa, de algo tão maior, é macro, e não apenas com a gente que tá acontecendo. E quando a gente entende isso, a gente aceita. E uma outra chavinha que virou foi quando tava tendo uma das minhas crises nesse ano, a minha amiga Paola, que eu sou muito grata, ela já tinha falado uma vez, eu acho que eu não dei tanta atenção, e ela falou de novo sobre soltar o controle, entrega. A gente tem mania de controlar, querer que as coisas saiam do jeito, e pensar e tentar e achar que a gente tem controle de tudo, e a gente não tem. E quando ela falou isso pra mim, ela falou assim: amiga, o que você pôde fazer, você fez. Solta a mão do controle, entrega. Se tiver que ser, vai ser. Se não, vive um dia de cada vez como se fosse o último. E isso é como a gente deveria viver a nossa vida. Viver como fosse o nosso último dia, porque a gente nunca sabe, né? Independente de qual situação, vale a pena a gente desgastar, a gente ter ansiedade, a gente ter crises, entre tantas coisas, sendo que tudo isso é passageiro. Não quer dizer que a gente simplesmente tenha que não ligar pra nada e aí, tipo, larga a mão de tudo. Não é isso. Mas a gente larga a mão dessa mania de controle que a gente tem. Então, foi um ano não só pra mim, mas para todos. Um ano de finalizações. Vocês devem ter ouvido isso muito. A energia do número 9, que esse ano é o número 9, né? É um ano de encerramentos, finalizações. O que não for pra ficar, o que não ressoa com a gente mais, isso ficou pra trás. É pra ter sido concluído, é pra ser encerrado num ano 9. A gente tá finalizando um ciclo de 9 anos, ou seja, começou em 2016. O que a gente iniciou lá em 2016, a gente veio arrastando nesses 9 anos, o que não faz mais sentido pra gente. O que não é que engrandece, mas assim, se não faz sentido, se não reverbera, se não tá na mesma sintonia, vai ficar pra trás. A gente viu muitos encerramentos, muita gente pode ter saído de empresas onde trabalhava, fim de relacionamentos, entre outras coisas, né? Muito importante. Comigo, assim, nada nesse sentido aconteceu, mas assim, eu senti que não foi um ano de começar nada. Nada. É como se eu sentia que eu estivesse patinando, não ia, nada fluía. E aí eu entendi que não era momento de começar nada novo. E sim pra olhar. Foi um ano de muitas curas mesmo. Estando cada vez mais consciente, passando por mais despertares, né?
eu percebi que eu estou muito mais sensível energeticamente. E mais uma vez, eu tive essa percepção depois de tantas catarses, tantas coisas acontecendo, que aquilo não era meu. Às vezes era um lugar que eu estava morando, pessoas que eu estava frequentando, aquilo estava reverberando em mim tanto, eu estava tão sensível que aquilo estava me afetando em um nível insuportável. E eu acho que isso ainda é o processo de quando eu fui pra Shasta, né, assim, que teve várias ativações, estando em um outro país com uma outra energia, tipo assim, a gente limpa o tempo todo pra gente se conectar com essa energia, né? E eu ainda sendo uma pessoa que, terapeuta, tô nesse caminho de conexão com a espiritualidade, e de aprender cada vez mais, a gente tem que estar preparado porque a gente sempre vai precisar curar, olhar para traumas anteriores, coisas de repente de infância que às vezes a gente nem lembrava e achava que não estava incomodando, mas tá ali bem guardadinho. Então, assim, muitas coisas. Então foi cura, cura, cura. Precisei de me afastar de pessoas e lugares que eu sentia que não estava me fazendo bem. E aí, quando eu percebi, estava muito nítido. O próprio lugar, estar num bairro, alguma coisa assim, estava tão insuportável que eu não... Tipo assim, aquilo estava reverberando no meu físico, né? Mas que bom. É claro que demorou um pouco pra perceber, mas assim, quando eu percebi, eu vi que não era comigo. E aí você consegue, tipo, não se proteger, mas de alguma forma... meio que bloquear isso, essa energia, né? E aí, uma outra coisa também sobre esse ano, muitas curas, eu senti muita... e o meu ano que eu estava vivendo também é o 9, ainda estou vivendo o ano 9. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui falando sobre o nosso arcano 9, falei da matriz do destino, que é o eremita, enfim. Uma coisa muito interessante que eu percebi que diante de tantas catarses, choros, questionamentos, dúvidas, de tudo isso, eu sou muito abençoada e tenho pessoas que falam a mesma língua que eu e que entendem, né, assim, o que a gente tá passando. Quando eu ia desabafar, conversar, elas me ajudavam muito a elaborar isso, eu me sentia muito melhor. Mas o que, mais uma vez, eu aprendi a olhar é que no fim é a gente que resolve, não é a outra pessoa. E fazendo terapias também, curas, apometria, multidimensional, várias coisas, me ajudou, assim, imensamente, de verdade, a ter um outro nível de consciência e aprender coisas que ainda eu nem sabia, e cada vez mais que eu vou aprendendo, tipo, minha cabeça meio que explode, assim. Mas, assim, todas essas pessoas, eu sou muito grata, mas eu sou grata a mim, porque eu que tive que resolver todos esses BOs. E no fim, gente, sempre vai ser a gente. Ninguém vai poder pegar e resolver nenhum tipo de situação em termos 3D. E mesmo em curas que a gente tenha que fazer, coisas passadas, é a gente. Você pode fazer uma mesa, você pode fazer uma apometria, pode fazer qualquer tipo de terapia, um reiki, alguma coisa, que você vai precisar enfrentar isso, lidar com isso de frente e curar. Então isso foi uma coisa também que ficou muito nítido pra mim. A resposta tá na gente, tá aqui dentro. E às vezes a gente sabe, mas a gente não confia na nossa força, na nossa verdade. A gente espera que as pessoas de fora é que vai trazer a solução. Nem mesmo os nossos guias e mentores espirituais, eles podem pegar e resolver um problema. Eles nos direcionam, eles nos aconselham, mas é a gente que tem que refazer o caminho, é você que tem que encarar e é você que vai resolver os seus BOs. E então isso foi mais um aprendizado que ficou assim muito nítido pra mim, a confiar em mim mesmo. E eu lembro uma vez que eu vi um vídeo da Anitta, eu nem sou fã dela nem nada, mas eu lembro de um vídeo que ela falava que... não sei se alguém falou graças a Deus, não sei o que, eu não sei o que foi. E ela falou assim, graças a mim, né? E aí ela falou por quê? Tipo, e é verdade, a gente tem que valorizar, gente, é graças a gente.
Às vezes a gente fala, ai, graças a Deus, graças ao guia, graças à pessoa terapeuta que me ajudou, mas teve a gente ali por trás, a gente se conscientizou e a gente tirou força, não sei de onde para conseguir isso. Mas essas pessoas, a gente encontrar essas pessoas certas são extremamente importantes para ajudar a gente a alavancar na nossa vida e a entender tudo isso. E todas as vezes que eu tive as maiores crises esse ano, a espiritualidade me presenteou com pessoas assim que às vezes eu tava pensando, a pessoa me mandava mensagem, às vezes eu tava vendo um vídeo e aparecia uma outra pessoa, até agora em novembro mesmo, que eu conheci uma terapeuta que eu comecei, e assim, apareceu, foi um dos dias que eu tava assim, nossa, tendo essas crises, e aí me apareceu do nada, tudo que ela falou ali, tipo, reverberou comigo, e eu entrei em contato e eu comecei, não foi por acaso, muitas sincronicidades entre a gente, e eu sou muito grata mesmo, até no finalzinho do ano, eu fui muito guiada e ajudada pela minha espiritualidade. Então a gente também precisa estar atento às pessoas que a espiritualidade coloca no nosso caminho. Não é fácil a gente encerrar situações, né? Mas é preciso. Porque quem a gente está se tornando, se não ressoa mais com a gente, não faz sentido a gente arrastar, porque a gente dá um passo, essas pessoas, as situações trava e leva a gente para trás. Então a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, que peguem na nossa mão, que te coloque para cima, que te aconselhe, que te ouça quando você tá precisando nesses momentos. E sim, eu sei de todas as pessoas que estiveram comigo esse ano, e mesmo que a distância, que assim, me ajudou a ressignificar tudo que eu tava passando, e eu sentia nitidamente, quando eu falava, colocava pra fora, o fato de eu colocar pra fora, aquilo ali eu já sentia que já tava... Ai, eu precisei parar aqui, porque deu memória cheia, e eu acho que mudou um pouco também aqui a posição, enfim. Continuando. Então isso é o próprio eremita, a sabedoria interior. E os momentos que eu precisei me fechar e ficar quietinha ali com os meus pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo, eu fiz. E eu já sou assim, eu aprendi há muitos anos, gente. Eu não saio de casa se eu não tiver afim pra agradar uma pessoa. Eu não vou a tal lugar, eu não vou encontrar com tal pessoa, tipo, não vou. Eu poupo minha energia, porque só eu sei depois o quão eu fico desgastada. E é aquilo, quando eu falo sim pra outra pessoa, se eu não quero, eu tô falando não pra mim. Então, isso já é uma coisa que só potencializou, porque eu já era assim, então assim, só percebi isso. Então, o que eu tenho de balanço nesse ano foi igual eu falei pra vocês, gente. A gente fez o que deu. O que não deu, tá tudo bem. O que importa é que a gente tá olhando, a gente tá fazendo as nossas curas, a gente tá finalizando o que tem pra finalizar. E assim, ainda não estudei sobre a energia de 2026. Eu ainda tô neste momento de finalizar mesmo e viver o agora, um dia de cada vez, até pra não ter ansiedade e nada desse tipo. Não tô assim, que não sei o que vai ser tudo bom, mas... O que eu tava dizendo é que eu ainda não tinha visto sobre as energias de 2026, mas algumas astrólogas que eu já acompanho já vinham falando que o ano de 2025 e 2026 ia ser tipo como parte 1 e parte 2, uma continuação, que era um ano em conjunto, né? E que o grande shift mesmo seria em 2027, mas não tô pensando nisso agora. Infelizmente, gente, eu não consegui gravar o vídeo inteiro, eu já estou em outro dia agora. Voltei aqui só pra finalizar o que eu estava falando, assisti novamente tudo que eu falei e eu entendi que a mensagem foi passada. O que eu queria compartilhar com vocês, eu compartilhei. Infelizmente, precisei de dar alguns cortes por conta da questão da memória do iCloud, mas agora eu já resolvi. E, bom, esse vídeo era sobre isso. Sobrevivi. Estamos no finalzinho de 2025. Eu espero que vocês estejam todos bens, que vocês... Quando vocês pensarem que vocês não fizeram nada do ano de vocês, que, o que eu conquistei, o que eu realizei... Gente, a gente fez muito, entenda isso. Que mesmo quando a gente acha que a gente não fez, poxa, a gente olhou pra tanta coisa, sabe? A gente teve força pra acordar todos os dias pra fazer o que tinha que pra fazer. Superamos muitas coisas que a gente nem imagina.
E então eu acredito que eu estou concluindo esse ano como eu consegui, né, do jeito que deu, e estou muito bem e aceitando tudo isso, né? E é isso, gente. Em breve eu volto com mais vídeos aqui no canal. Eu quero voltar com mais frequência, né? Estando mais presente aqui. Espero que vocês estejam todos bem e que vocês finalizem esse ano da melhor maneira possível. Lembre-se, gente, de não levar nada para 2026 que já não faz mais sentido. Deixa para trás, corta, joga fora, queima. E de todos os sentidos, tá, gente? Em todas as áreas, inclusive físicas. Faça uma boa limpeza na sua casa, jogue documentos, papéis, coisas fora que não nem precisa mais, às vezes, né? Guarda coisas que não precisa, doa roupa que precisa doar, faz uma boa limpeza energética, espiritual, física na sua casa, para começar 2026 com as energias renovadas. Desejo o melhor sempre para vocês. Gratidão por não desistir de mim e do canal. E se você ficou até aqui, né, muito grata mesmo. Em breve eu volto. Um beijo, feliz restinho de 2025 e eu acho que eu volto antes de 2026 aqui pra trazer mais vídeos, tá bom? Um beijo. Até mais, gente.